É uma satisfação estar hoje aqui para estar compartilhando a palavra de Deus com a igreja. Para mim é um privilégio, porque é um momento muito importante, eu considero, por ser o primeiro culto do ano, né? De um novo ano, de um novo ciclo que inicia-se. E eu sei que cada um de nós deve trazer em seus corações expectativas, né? Sonhos, novos planos. Muitos colheram já as bênçãos do ano passado e alguns colheram alguns dissabores, né? Ou talvez todos, em alguma proporção, tenham colhido alguma amargura. Mas nesse texto que nós vamos ler agora, a palavra de Deus nos convida a projetar o nosso futuro, nos convida a olhar para frente. E eu gostaria de convidar todos a abrir a Bíblia para estar acompanhando no livro de Números. Livro de Números, capítulo 32. Nós vamos ler a partir do versículo 16, eu vou ler e vocês acompanham, até o 22. Diz assim a palavra de Deus, o tema diz que Ruben e Gade pedem a terra de Gileade. Então se chegaram a Moisés e disseram: edificaremos aqui currais para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Porém nós nos armaremos apressando-nos diante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar. Nossas crianças ficarão nas cidades fortificadas por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para as nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Não herdaremos com eles de outro lado do Jordão, nem mais além, visto que teremos a nossa herança aquém do Jordão, ao oriente. Então Moisés lhes disse: se realmente fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armados passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis e ficareis desculpados perante o Senhor e perante Israel. E essa terra vos será por possessão perante o Senhor. Oremos. Soberano Deus, Pai, somos gratos a Ti por um novo ano. Somos gratos a Ti, ó Deus, por uma nova ocasião que o Senhor, ó Pai, faz brilhar diante de nós, Pai. E nós pedimos, ó Deus, graça a Ti, que nós possamos ter entendimento da Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra seja aplicada, ó Deus, a cada coração presente aqui, e que nós possamos entender que a vitória do Teu povo é sim a vitória particular de cada um de nós, ó Pai. Que ela venha, ó Deus, ser semeada em nossos corações e pela Tua graça, os nossos corações estejam preparados para recebê-la. Que nós possamos recebê-la de bom grado e possamos viver as vitórias, ó Deus, e as conquistas que o Senhor de antemão tem preparado para cada um de nós e coletivamente também para o Teu reino. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Sonhar é algo que é inerente ao homem. É algo que faz parte das nossas vidas, né? E é comum que nós venhamos projetar as nossas vidas e pensar nas vitórias que nós gostaríamos de adquirir, que nós gostaríamos de conquistar. E eu gostaria de falar porque há duas maneiras de nós pensarmos em vitória. O povo de Deus vislumbra uma vitória que é espiritual, a qual Cristo conquistou para nós nas regiões celestiais, através da sua morte, através do derramar do seu sangue. Toda a cédula que havia contra nós foi rasgada. Mas o povo de Deus também tem uma vitória geográfica, né? Tem uma vitória de expandir-se, de crescer geograficamente. E nós não temos aqui o crescimento como fonte, né, de algo ruim, de algo que não é de Deus, mas é de algo que está dentro do propósito de Deus. Que o seu povo venha expandir, que o seu povo cresça, que o seu povo alcance, né,
novas áreas geograficamente, alcance novos corações, alcance vidas para o seu reino e cresça, esteja fincando a bandeira do Evangelho pelas áreas aí, pelos confins da terra. Mas nós não podemos simplesmente, ou de qualquer forma, buscar essas vitórias. Estive meditando na história do povo de Israel e como que o povo de Israel ele planejou. Primeiro ele sonhou. Primeiro ele desejou para a sua vida a vitória. Primeiro ele quis algo grande. Não quis coisa pouca não. Quis muito mesmo. Sabe? Quis algo que lhe saciasse a alma. Né? Às vezes até nós pedimos muito pouco para Deus. Né? E nós achamos assim, se é tão pouco, certamente Deus vai fazer. Né? Ou seja, assim, é fácil que Deus o faça. Mas dentro do contexto da palavra, eu costumo dizer que Deus não tem essas migalhas, né, para dar. Que as bênçãos de Deus elas são sacudidas, transbordantes. Elas são grandes, elas satisfazem todos os aspectos da vida. Então, é importante que você que tem sonhado, você tem o seu sonho, você tem o seu desejo de conquista, de vitória, é o primeiro passo. Mas eu gostaria de falar de mais 2 passos. Que além de sonhar, nós precisamos planejar. E além de planejar, nós precisamos agir. O ano começou e talvez muitas pessoas, né, passaram o ano aí, próximo ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer uma série de coisas. Mas só falou. Porque talvez tenha sido assim no ano passado. Mas não houve tempo de planejamento disso. E com o decurso dos dias, a ação foi desastrosa. Por isso que eu digo que muitas pessoas colheram de sabores, né? Mas se elas olharem para trás, elas vão ver o seguinte, que elas quiseram, mas elas vão reconhecer que não planejaram. E elas vão reconhecer mais ainda que não agiram. Né? E o povo de Deus, ele precisa parar para agir. Ele não pode simplesmente agir. Eu vou contar algo rapidamente para vocês, que talvez vocês conheçam, certamente, se não conheceu pessoalmente, viu na TV. Quantos aqui já viram uma tourada? Na TV. Até na TV pouca gente viu. É importante, muito importante a questão da tourada, porque o touro, ele é um bicho muito forte. Ele pesa meia tonelada ou até mais do que isso. Enquanto que o toureiro, ele pesa 70 quilinhos aí, 80, né? É um franzino, não é ninguém. Mas ele consegue com uma capinha enganar aquele bicho tão forte, né? E até tirar-lhe a vida, de cansá-lo, porque tão pura e simplesmente porque ele não sabe quem é o seu inimigo. Porque todas as cabeçadas que ele dá é no pano. Se antes de arremeter, ele olhasse e visse que o seu inimigo não é aquele pano, mas sim aquele minúsculo homem atrás do pano ou ao lado do pano, ele acabaria com ele na primeira corrida. Ele não correria 2 vezes. Na primeira corrida, ele resolveria a sua vida e estaria tudo acabado. Então, muitas vezes não adianta tão pura e simplesmente a força bruta para conquistar a vitória. Não adianta tão simplesmente querer algo para a sua vida. Né? O ano começou 31 para o dia 1º, e aí o céu está brilhando, está pipocando de fogos, e as cabecinhas, né, estão sonhando uma série de circunstâncias e situações para suas vidas, mas que elas não sequer planejaram alguma coisa para suas vidas, sequer desejaram. Então não adianta só simplesmente querer muito, precisa saber o que quer e precisa saber como conquistar. E por fim agir de acordo com aquilo que você o desejou. Aí você vai encontrar essa vitória. Nesse texto que nós lemos agora,
duas tribos e meia, Rúben, Gade e a meia tribo, eles se achegam a Moisés, porque agora eles estavam de um lado do Jordão e iriam passar para o outro lado do Jordão. Iriam de fato entrar na terra prometida, conquistar aquilo que todo o povo desejou para si, que era a terra, que era a herança. Né? E aí eles chegam para Moisés para falar que eles gostariam de ficar ali, aquém do Jordão. E aquilo soou nos ouvidos de Moisés de uma forma muito negativa. Porque algum tempo atrás, há 38 anos atrás, antes disso, os pais deles tinham sido enviados por Moisés para espiar a terra. E a exceto Josué e Calebe, todos os demais se acovardaram diante da conquista. Todos os demais tiveram medo. E por causa do medo daqueles tais, o povo ficou mais 38 anos peregrinando pelo deserto. E quando Moisés começa a ouvir aquela história de, olha, nós queremos ficar aqui, você e o restante das tribos vão para o outro lado do Jordão, Moisés já cortou a conversa e começou a passar um sermão para eles. Vocês vão repetir o papel de vossos pais. Vocês vão fazer com que toda a nação de Israel pereça por causa da vossa idolatria. Mas essas 2 tribos e meia, elas fizeram uma diferença muito grande para com o povo de Deus e até para com o aspecto de que Moisés estava pensando ali agora. Eles falaram para Moisés não negativo. Nós edificaremos aqui casas e currais e cidades fortificadas, mas nós nos armaremos. Nós tomaremos armas e passaremos o Jordão adiante dos nossos irmãos e lutaremos a batalha deles e permaneceremos lá até que eles tomem posse da herança. Só então é que voltaremos para os nossos lares. Nós não voltaremos até que tudo esteja consumado, até que tudo esteja plenamente conquistado. Eu gostaria então de dizer que dentro dessa conquista que eu tenho como sonho para a minha vida, e você também para a sua vida, há necessidade de nós sermos corajosos, de nós estarmos dispostos a conquistar aquilo que de antemão Deus já colocou para as nossas vidas. Se esse povo aqui, eles ficassem lá, às margens do Jordão, e dissessem assim, nós vamos esperar aqui que certamente o Senhor vai destruir os inimigos diante de nós, e então nós passaremos o Jordão, talvez eles estariam lá até hoje. Estariam lá do outro lado do Jordão, esperando. Porque Deus já havia ordenado que eles deveriam lutar por aquilo que eles queriam na vida. Nós precisamos entender aqui nesse texto que depois que ele fala de sonho, havia um sonho comum de cada um, mas havia um sonho coletivo. E é importante aqui, quando eu penso no coletivo, quando eu penso no todo, Deus já ordena a sua bênção sobre a minha vida pessoal. Quando eu deixo de ser egoísta de verdade e penso em quem está ao meu lado, né? E penso que a luta não é só dele, mas também é minha, porque nós somos um povo, Deus ordena a sua bênção sobre o todo. E o todo passa a comungar da bênção. E a preocupação de Moisés era que por causa da atitude de alguns no passado, toda a comunidade de Israel pereceu no deserto. E Moisés vislumbrou uma imagem muito negativa. Ele falou, será que agora que nós estamos para atravessar, vamos regredir novamente? E vamos padecer todas as mesmas situações que Deus já nos fez viver? Uma vez que eu sonhei, então eu tenho tempo de planejamento e de direcionamento da vida. Se você hoje já sabe o que você deseja, primeira coisa, para você desejar o que você quer, você precisa ter firmeza. Precisa saber e precisa querer. De verdade. Né? O salmo que a Gabi leu aqui foi o salmo do nosso devocional pela manhã em Hebron. E o salmista começou dizendo assim, olha, na presença dos deuses eu cantarei a ti louvores.
A presença dos deuses era um lugar ameaçador. Era um lugar onde muitas pessoas talvez poderiam se calar. A presença das dificuldades na vitória das nossas vidas talvez possa ser um momento de nós voltarmos atrás e nós desistirmos dos nossos sonhos. Mas é um momento daquele que tem coragem de falar, não, eu vou seguir em frente. Eu sei o que eu quero da vida. Eu sei o Deus a quem eu tenho servido. E eu vou seguir com aquilo que eu estou planejando para o meu sonho. Então eles planejaram e criaram cidades fortificadas e currais, porque a tribo de Ruben era em média 80 mil homens. Todas as tribos juntas somava cerca de 600 mil homens que pegavam na espada para lutar. Mas só a de Ruben era em torno de uns 80 mil. Então Moisés deu um tempo para eles e aqueles homens edificaram a cidade, prepararam os currais, deixaram vigias lá, para que as suas famílias que estavam aquém do Jordão não fossem ameaçadas pelos inimigos. É importante saber aqui que não dá para a gente conquistar a vitória, né, construindo casas ou barracos em areia. Não dá. Nós precisamos realmente de ter a firme convicção daquilo que queremos. E a vitória do povo de Deus começa pelas famílias de Deus. Começa pelos lares das pessoas que estão servindo a Deus. Começa pela edificação da sua casa, né? A sua casa precisa estar firme. A sua casa precisa estar guardada. A sua casa precisa de segurança. A sua casa precisa de sustento. A sua casa precisa de cuidados. Precisa de carinho. A sua casa precisa de amor. Para que você possa desbravar o reino de Deus, você tem que estar sarado. Você precisa estar com uma mente, né? Uma condição, né, de pessoa, como ser humano, integralmente forte. Né? Dá para desbravar o reino de Deus com a perna quebrada. Falar de pernas espirituais, né? Com o braço torcido, sem ânimo. Ai, não sei se eu vou. Não. Precisa estar focado no reino de Deus. Porque a primeira vitória, a vitória coletiva do povo de Deus, é avançar juntos. Não dá para avançar sozinho. Embora, a princípio, depois que eles projetaram de se armarem, aqui eu uso o termo de armas, né, porque fala de uma guerra, mas nós não estamos combatendo hoje uma guerra geográfica, uma guerra humana, mas nós estamos falando de uma guerra espiritual. E o apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, ele disse dessa forma: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. A princípio, a palavra de Deus é a nossa arma. A princípio, para desbravar 2013, cada um de nós precisa dar de mão a essa espada chamada Palavra de Deus. E ter a coragem de dizer, eu vou lutar diante dos meus irmãos. Todo mundo sabe que aquele que vai à frente de uma batalha são os que mais correm risco de morte, né? Mas esse povo aqui que estava confiando no Senhor, eles estavam tão certos, como também um texto do Salmo lido aqui também, no finalzinho dele, ele diz assim: na adversidade o Senhor guardará a minha vida. Aqueles que confiam em Deus sabem que as suas vidas estão seguras. E o propósito da herança que ele busca para a vida é tão precioso, é tão sublime, que nenhum risco o impede de batalhar essa conquista. Ele vai mesmo adiante. Ele toma as ferramentas
Quais são os desafios da vida? Iremos adiante deles. Nós temos valorizado, isso é valorizar a conquista. Como é que tem sido valorizado, para mim, o reino de Deus? Que valor tem o reino de Deus? Quando eu penso, veja que todo esse contexto aqui, eles estão pensando no contexto do reino. Eles estão pensando no contexto das tribos, das 12 tribos. E aí ele estava valorizando as tribos diante de tudo na sua vida. Eles tinham uma herança garantida, mas ele tinha que lutar pelo outro. Algumas pessoas poderiam estar já sossegadas, né? Para mim já está tudo certo. Eu já estou com a minha vez garantida. Então o que importa o outro? Importa que o fracasso do outro vai irromper também no meu. Dentro da comunidade do povo de Deus. E é interessante que na formação do povo de Israel, quando eles se formaram então para marchar, o tabernáculo, a aliança do concerto, estava no centro entre as 12 tribos. Eles tinham 3 tribos à frente, espaço, milhares de homens, mais 3 tribos, o tabernáculo no centro, 3 tribos, espaço, mais 3 tribos. Vou pedir para alguém fazer o favor de pegar para mim. Dorival. Mais 3 tribos. Sabe o que significa isso? Que a presença de Deus... Obrigado, Dorival. Que a presença de Deus localizava-se no centro do seu povo. Olha que coisa linda aquilo que Deus faz. Significa que numa guerra onde o clímax dela, a essência dela, é a unidade espiritual, Deus necessita estar no centro. Na minha vida, Deus precisa ser o centro da minha vida. Se Deus não for o centro da minha vida, eu estou perdido. A minha vontade já se torna em fracasso. A tribo de Rúben, que deu a ideia aqui, que trouxe a ideia para Moisés, e Rúben, vocês sabem, era o primogênito de Jacó, ia imediatamente diante do tabernáculo. Indicava de que Rúben estava na direção de Deus. Rúben estava conduzindo o povo segundo a vontade de Deus para a batalha, para a guerra. Significa que a vontade que eu tenho para a minha vida e para a vida do povo de Deus, eu preciso centralizar em Cristo. Se eu não centralizar em Cristo, eu estou fadado a perder. Se você não centralizar Deus na sua vida, você não pode andar e colocar o concerto, a aliança de Deus ao seu lado. Não dá para nós abrirmos a nossa agenda e ver se no nosso final de semana cabe Deus. Não dava para alguns homens atravessar o Jordão e lutar e os demais não. Porque era um corpo. E a guerra era santa. Então, a atitude de Moisés como líder era, olha, todos têm que lutar. Todos têm que caminhar para a batalha. Até mesmo o próprio Deus se fará presente em nossa guerra. Então nós precisamos nos perguntar se para com os nossos sonhos, se para com aquilo que nós desejamos para 2013 como vitória, como conquista para as nossas vidas, a aliança com Deus encontra-se no centro das nossas vidas. Isso é muito importante. A formação do povo de Deus é muito importante. E dentro dessa formação, se ela é centrífuga, dali a sua graça se expande para todo o povo de Deus. Significa que a aliança de Deus, ela não pode ser quebrada. Significa que qualquer ataque contra a aliança de Deus, ainda que ela seja geográfica, o inimigo vai ter que desbravar com mais ou menos, naquela época, fisicamente, mais ou menos 300 mil guerreiros para chegar até a aliança de Deus e para tentar ferir a aliança de Deus. Você acha que é pouco? Se vier por trás,
na retaguarda também tem mais 300 lá. Milhares de guerreiros. Então nós temos olhado para a aliança de Deus como sendo de fato o centro imensurável das nossas vidas. A aliança não pode ser fraca. A aliança não pode ter ruptura, né? Uma vez eu vi alguém olhando para uma aliança e falando assim, olha, isso aqui não é uma aliança, isso aqui é um anel. Só isso. É muito importante porque cumpre uma obrigação social. Quem olhar para a mão do Carlos vai saber que ele é casado, porque a aliança está aqui na lado esquerdo. Muitas pessoas desprezam a aliança. Mas a aliança, o anel da aliança. A aliança é muito mais importante do que o anel. Mas o anel tem a sua representatividade muito forte. Né? O anel ele tem também a representatividade de preservar a pessoa socialmente. Então tem algumas coisas que talvez nós poderíamos considerar desprezíveis, mas dentro do contexto de família de Deus, são todas elas muito importantes. Quando eu falo do contexto de cultuarmos e de estarmos juntos na presença de Deus. E aí a gente poderia ter como algo desprezível. Não, mas na minha agenda não cabe, mas ela tem a primazia na agenda. Né? Deixar esse compromisso de lado é um motivo de força maior ou é um mero deleite pessoal para as nossas vidas? A batalha que o povo de Deus tem travado, ela é espiritual. Ela é do povo de Deus. Eu diria que algumas pessoas ainda têm a síndrome de Messias, mas é algo desnecessário, porque Jesus fez cabalmente o seu papel. Então eu não preciso ser Messias. Não devo ser e nem serei. Mas eu, como servo, eu sei que eu tenho um papel importante no reino. Como serva, cada um de nós tem um papel muito importante. Não pode faltar porque você é parte da família de Deus. Porque a sua presença representa a bênção de Deus sobre o corpo, sobre o todo. Não pura e simplesmente sobre você ou sobre quem quer que seja. Né? A sua presença significa que o corpo de Cristo está completo, reunido para louvor e glória do nome dele. E aí, cada um vai batalhando essa vitória espiritual com confiança. Com confiança em Deus. Porque ele faz parte do corpo e ele sabe que a luta dele é a luta do outro. Que a vitória do outro também é a sua vitória. E ele faz isso deliberadamente. Eu montei 3 sermões aqui. A guerra é santa. Obedecer à palavra de Deus é uma condição para a realização dos sonhos, porque a vitória vem das mãos de Deus que nos nomeou para o combate. A conquista implica em certo tempo. Olha, eu gostaria de dizer, para a gente resumir, que dentre o povo de Deus, de cada tribo, houve homens especialistas numa determinada área. Uma tribo era especialista em armamento. Uma tribo era especialista em artífice, em criar objetos. Nós vimos aqui que a Ruben, Gade e a meia tribo projetaram como seria a guerra. E nós vimos que todos lutaram a guerra. E aí eu estive pensando sobre nós, sobre a nossa comunidade. Nós temos sonhadores na nossa comunidade? Temos ou não? Temos pessoas que sonham sonhos lindos? Sonhos grandes? Temos. Temos pessoas que são excelentes planejadores? Pessoas capazes que sabem programar? Temos. Nós temos pessoas fortes, pessoas batalhadoras, pessoas, soldados, guerreiros? Temos. Eu olho para esse campo da IPI e vejo como um campo privilegiado, uma igreja privilegiada. Uma igreja que dispõe de pessoas, primeira coisa, que temem a Deus.
é fundamental para a vida. Mas que tem pessoas também inteligentes, em áreas distintas. Em áreas distintas. Pessoas capazes de se programar, de projetar. E Deus usa pessoas assim para abençoar o todo. Para abençoar o corpo de Cristo, o todo. Né? Mas nós precisamos de um detalhe muito importante. Que todos estejam dispostos a lutar. Que todos, a uma, entendam que a vitória, ela demanda tempo. Sabe quanto tempo Rúben, Gade e a meia tribo permaneceram além do Jordão, batalhando? 7 anos. 7 anos, eles ficaram distantes de esposas, de filhos, de suas posses, espada na mão, vida correndo risco. Foi muito difícil para eles. Mas chegou um momento especial, que já não, Moisés não pôde contemplar esse momento, mas foi através de Josué. E eu quero ler o texto para vocês de Josué 22, do 1 ao 6, só para você entender o que Deus fez. E o texto diz assim, olha: Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Ele lhes disse: Tudo que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, tendes cumprido, como tendes obedecido a minha voz em tudo que vos ordenei. A vossos irmãos nunca desamparastes até o dia de hoje. Antes tivestes cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Agora que o vosso Senhor, vosso Deus, deu repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos e ide para as vossas tendas, agora já era casa, não era mais tendas, para a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Tão somente tende cuidado de guardar com diligência os mandamentos e a lei de Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis ao Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos chegueis a ele e o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para suas casas. 7 anos de luta travada e terra conquistada. Vitória garantida. Foram vitórias geográficas, mas foram também vitórias espirituais. Eu não sei há quanto tempo talvez você tenha lutado pela sua vitória, por algo pessoal teu, né? Mas eu posso perguntar também, você está lutando junto com o povo de Deus? Está lutando sozinho, sozinha? Sozinho não dá, sozinha não dá. As escrituras dizem que é melhor ser 2 do que ser 1, porque se um cair, o outro pode estender o braço e sustentá-lo e mantê-lo em pé. Então eu gostaria de deixar esse conselho da palavra de Deus hoje para a sua vida. Que você entenda que nós temos uma só luta e um só combate. E que nós devemos estar juntos em Cristo, porque a arca do concerto de Deus, ela está no meio de nós. Amém? Que Deus nos abençoe ricamente.